Opa, boa noite, irmãos. Irmãos já estão chegando. Ricardo Martins, Eliana Gomes, Débora Samili. Opa, boa noite. Enquanto isso, quando os demais irmãos chegarem, eu vou colocar uma música aqui no YouTube, né, do Cante às Escrituras. É uma música bem bonita. Obrigado. Vou começar aqui a música aqui, por enquanto. 1, 2, 3, Grande Assis, forte abraço, meu irmão querido. Pensei que ia botar um link, né? Era um órfão perdido e caído. Tu me chamaste, estava fugindo. Marlene, Nayandra Garcia, minha irmã querida que eu conheci lá na viagem missionária. Assis Gomes Negro chegou, Obrigado, Assis. Prestigiar a palavra de Deus nessa noite. Obrigado, eu amo também essa música. Grande Douglas Silva, irmão querido, grande calvinista aí da Igreja Batista do Planalto. Espera mais alguns irmãos chegar, aí a gente inicia a aula. Deixaste sua casa pelos perdidos, sabendo do custo grande. Irmã Aline, aquela irmã que não perde uma aula, acabou de entrar. Irmã Aline. Eu fiz de tudo com as próprias mãos, mas nada que eu faça pra. Quando chegar com 15 alunos, a gente começa a falar. Através do sangue eu tenho a salvação. Irmã Caroline Benevides, forte abraço. Um abraço para bebê, pro Joel. Ressuscitaste pra eu ser nova criação. Somente Aguardando mais um pouquinho, aí a gente começa a falar. Hermando Araújo, forte abraço, irmãos. Gostou da barba? A música é boa também, eu gosto muito. Catiúcia Cidrão. Eu pensei que pudesse andar sozinho com o coração duro pelo caminho, mas o Senhor fez. Mais um minutinho a gente começa. Enquanto isso a música vai rolando. Tocou-me com amor imenso. Irmão Fábio Monteiro, grande Felipe Araújo, grande irmão querido, Barbudinho, calvinista também. Chamado para um reino inabalável. Cidadão. Todo mundo bem, graças a Deus. Boa noite, Catiúcia. Valdriele Barroso. Boa noite, Fábio. O irmão está perguntando sobre a dieta. Boa noite, meu herege favorito, Felipe. Não, cara, que é isso. E até sem a blusa do Corinthians. Eu vou matar meu pecado somente pela graça. Bora, galera, chama mais o pessoal para participar. Somente pela graça. Opa, irmãos, boa noite, né? A paz e a graça do Senhor Salvador, Senhor Jesus Cristo, né? Uma boa noite para a irmã Fabrícia Souza, né? A gente está começando uma nova série de estudos bíblicos, né? Nós passamos um bom tempo estudando sobre o fruto do Espírito Santo. Foi um estudo gostoso, foi light, foi tranquilo, bem edificante. Só que a gente também tem que tratar de assuntos sérios, né, na igreja. E a gente vai começar as obras da carne, né? E é um tema difícil,
porque vai cutucar na sua ferida, vai confrontar seu estilo de vida pecaminoso para trazer quebrantamento, arrependimento e restauração. E o tema de hoje que a gente vai estudar é sobre a imoralidade sexual. É um tema bem conhecido. Nós vivemos em um país bem moral, onde celebra a imoralidade. Músicas são pornográficas, de um alto teor corruptível. Tanto faz apologia ao crime organizado, como também a depreciação tanto do sexo como da figura feminina. Isso é uma verdade que a gente tem enfrentado aqui no nosso Brasil. E a gente vai tratar, acerca desse tema hoje. Obras da carne, e em específico o pecado da imoralidade sexual. Vocês estão com Bíblia na mão? Espero que sim, Valdívia Gomes acabou de entrar. Irmão, boa noite, viu? Deus lhe abençoe. Queria convidar os irmãos, sem mais demora, para abrir a Bíblia lá em Gálatas, capítulo, do versículo 19 ao 21. Hoje eu vou fazer uma pequena introdução das obras da carne e comentar sobre o pecado da imoralidade sexual. Tá ok? Vocês estão com Bíblia na mão? Simone Alves, boa noite. A mãe do Gael, um forte abraço. Joelho Martins, boa noite. Vamos lá, sem mais demoras. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. A palavra de Deus diz assim nessa noite: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais praticam estas coisas. Isso é bem, uma lista bem ampla acerca de alguns tipos de pecado. E para falar antes dessa palavrinha aqui, da gente adentrar, a gente tem que fazer um contraponto para a gente entender as obras da carne e o que é a verdadeira religião, a verdadeira espiritualidade. Quando eu comecei lendo, eu falei a palavra ora, as obras da carne. Essa palavrinha, ora, no grego ela está aqui não é por nada não. Tem a palavrinha de lá no grego, de. É uma conjunção adversativa para dizer assim, Paulo está tratando de um assunto, mas a partir de agora ele vai mudar o assunto radicalmente para fazer um contraponto ao que ele disse antes. E o que foi que ele disse antes, Ele disse muitas coisas, Ele falou sobre a característica do crente verdadeiro, do crente espiritual. Existe crente carnal? Não existe crente carnal. Quem é carnal é pecador mesmo, não regenerado. Todo crente, ele é espiritual. Por que ele é espiritual? Porque ele tem o Espírito Santo. Não, Flaviano, mas eu estou oscilando na fé, eu estou fraco. Não. Mas você é assistido pelo Espírito Santo. Você está entendendo? Você nunca, eu sou totalmente carnal. Não tem como você, uma vez que nasceu de novo, você voltar a ser aquele embriãozinho. Não, você está crescendo. Está começando a andar devagarzinho. Tá ok? E eu quero mostrar para vocês o que foi que Paulo disse antes. Para você entender o que é alguém que é liberto, que é alguém que é cheio do Espírito Santo, guiado e que nasceu de novo. E essas características aqui que a gente leu, de Gálatas, do versículo 19 e 21, são de pessoas pecadoras que precisam urgentemente do novo nascimento. E o que foi que Paulo disse antes, No versículo 16, nesse mesmo capítulo, ele vai dizer: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Concupiscência é o desejo exacerbado, um desejo excessivo. Tá entendendo? Esse versículo está dizendo que se eu sou um crente verdadeiro, eu tenho uma vida dirigida pelo Espírito Santo. E eu não mais obedeço nem os desejos da natureza humana, que é carnal. Então, Flaviano, eu nasci de novo. Eu confessei Cristo como Senhor e Salvador, entreguei minha vida a Ele. Então o que é que acontece? Então você passa a ser dirigido, pelo Espírito Santo. No versículo 17 desse mesmo capítulo vai dizer: Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque
são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Aqui está dizendo que outra característica do crente genuíno, qual seria? Que ele tem uma guerra contra a própria tentação, mas essa guerra ele reconhece, né? Reconhece e conhece a vontade do Espírito Santo dentro dessa tentação. Você está entendendo? Então quer dizer que, Flaviano, eu estou pecando. Não dói mais na minha consciência. Meu coração não pesa. Eu não me preocupo com a santidade de Deus se eu estou ofendendo. Então, você foi abandonado por Deus, pelo Espírito Santo. Mas agora, Flaviano, eu sou pecador, eu tenho ralado, tenho lutado. Tenho, mesmo assim, orado, buscado o Senhor. Eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu sou frágil. E quando eu peco, o Espírito Santo me mostra. Então, irmãos, mesmo se você estiver agora oscilando na fé fraco, você pensando que a sua fé está gélida, quer dizer que, ó, o Espírito Santo ainda tem lutado por você, tem lhe convencido, tem lhe assistido, tem lhe consolado. Então você pode se caracterizar assim como um cristão genuíno. Em Gálatas 5,18, né? Lá vai dizer assim, ó: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então, se no versículo 16 está dizendo que eu sou guiado pelo Espírito Santo, se o 17 está dizendo que eu sou, como posso dizer, eu reconheço a dependência do Espírito Santo para lutar contra a tentação, esse aqui está dizendo, ó, se você tem o Espírito Santo, você não está mais debaixo da lei. Se você não está mais debaixo da lei, você está livre. Isso sim, irmãos, é aquela característica que o cristão genuíno sente. Ó, agora eu sou livre em Cristo. Eu conheci o Senhor Jesus Cristo. Se de verdade Ele nos libertou, verdadeiramente seremos livres. Nós temos uma liberdade para adorar, para viver uma novidade de vida. E tem um escritor chamado Ray Ortlund. Ele vai falar acerca do que essa verdadeira religião significa. Não é aquela religiosidade, aquela legalista, aquela que pesa, cheio de restrições e que a gente nem conhece a graça divina. Veja só o que é que ele fala sobre acerca da fé verdadeira. A santidade real não é enfadonha, banal e negativa. Essas são marcas da religiosidade inventada pelo homem. A verdadeira santidade criada por Cristo é bela. A santidade que Ele concede redimirá todas as coisas imundas que fizemos a nós mesmos, ou que sofremos nas mãos dos outros. Ele fará isso. Ele prometeu. Irmãos, é maravilhoso, né? A religiosidade, a verdadeira religião de Cristo não é enfadonha, não é pesarosa, ela é libertadora. Enquanto a gente começa a ler aqui no versículo 19 sobre as obras da carne, talvez alguém pense assim, não, aí está falando de pagãos irredimidos e tal. Só que a gente que entra dentro da igreja, boa noite, pastor João Eduardo, um forte abraço, meu amigo. Tem gente que pensa que entra na igreja, já sou convertido, não. Às vezes você é simpatizante. Para você ser convertido, você entrega a vida a Cristo. Há uma nova conversão, há um novo nascimento. Você está entendendo? Então, mesmo que eu diga que eu sou religioso, mas que sem a graça divina, sem a salvação rendida, sem o reconhecimento do senhorio de Cristo, eu posso cometer esses pecados aqui listados por Paulo. Foi o caso de Gálatas. Por que eles fizeram isso? Nos primeiros capítulos vai dizer que as igrejas da religião da Galácia, elas abandonaram o evangelho da graça e abraçaram um outro evangelho, um evangelho falsificado. Tanto que o apóstolo Paulo vai dizer que parece que eles se enfeitiçaram, mudaram de posicionamento tão fácil. E essa palavra no grego, metatisteste, diz que vejo que estejais passando tão depressa para outro evangelho, significa deserção. Um pecado capital, merecedor da morte. Eles abandonaram o exército do Deus vivo para abraçar um tipo de religiosidade. E esse é um atalho fácil, irmãos. O cristianismo, ele é uma religião de grande luta, de grande esforço, porque eu tenho que negar a mim mesmo, tenho que tomar minha cruz, tenho que abdicar da minha vontade, fazer a vontade de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo, mortificar a minha carne. E eles não, preferiram o caminho mais fácil, o atalho, que é ser legalistas. Por isso que o legalismo não inibiu essas manifestações desse pecado na igreja da Galácia. Você está entendendo? Aí você me pergunta, Flávio, o que são obras da carne, né? O que são obras da carne? Porque vai dizer,
Ora, as obras da carne são, né, são manifestadas, como aparece em algumas traduções. O que são obras da carne? Né? Os regenerados vão praticar isso. Essa palavrinha obras, né, do grego erga, significa, são obras, eu trabalho, eu construo. É alguém que trabalha caracterizando a sua vida de pecado. Você conhece alguém que é adúltero, não? Geralmente aquele cara, traiu uma mulher. O bebinho do bairro. Aquele cara ali é ladrão. Aquele malandro. Tá entendendo? Geralmente, as nossas obras da carne nos caracterizam. A gente constrói uma vida em torno dessa identidade e fica estigmatizada a nossa identidade para o resto da vida. Vocês entenderam? E assim as obras da carne. Eu construí essa minha vida. Se eu sou chamado hoje de papudinho, um ébrio habitual, todo dia eu bebo, foi porque eu construí ao longo dos anos a minha vida de alcoólatra. Então, quando a palavra fala são, no grego, estin, significa existem, no sentido de existência, ela passa a existir, faz parte da minha vida. Ou seja, a existência daquilo que é chamado obra de carne só existe porque eu trabalho efetivamente para que elas existam na minha vida. Eu trabalho, eu me dou, eu construo. É a minha miserável casinha que eu construo, uma casa numa areia movediça, que logo logo ela vai ser destruída. E diz que elas são manifestas, elas são conhecidas. Esse adjetivo no grego, phaneros, né, é para deixar visível. Eu bato o olho, eu já sei quem é aquele tipo de pecador. Por que Paulo está dizendo, são conhecidas e são manifestas? Ele usa esse adjetivo negativo. É porque o apóstolo Paulo está fazendo assim, eu estou colocando um desenho aqui, irmãos, em vossos olhos. Eu quero atingir vocês. Vocês têm praticado isso? É para atingir vocês. Vocês estão vendo esse desenho? Vocês estão enquadrados neste desenho aqui de alguém que é comprometido sexualmente com erro. Alguém que tem um temperamento difícil. Alguém que tem inveja. Cria facções, dissensões entre grupos. Que peca contra Deus. Tá aqui, esses são vocês. Esses são vocês. E essa exortação aqui, irmãos, é para nos corrigir. E nós somos pessoas que dificilmente nós conhecemos a nós mesmos com certa profundidade. Por isso que alguém olha às vezes pra gente e acha o nosso pecado, né, terrível. E a gente está cometendo erros graves, vivendo a hipocrisia. E parece que a gente não cai nunca em si, porque a gente não conhece, irmãos. O João Calvino vai dizer que a gente só vai se reconhecer mesmo, a nossa vileza, a nossa maldade, quando a árvore dá os seus frutos. Baseado lá em Mateus 7, Lucas 7, vai dizer assim: nunca percebemos a nossa vileza, até que a árvore não se faça conhecida pelos frutos. Então, se eu sou uma árvore boa, eu vou produzir frutos bons. Se eu sou má, é um fruto mau, azedo, estragado. Então tá aqui, irmãos, eu estou mostrando para vocês. Essas são as obras da carne. Elas são manifestas, são conhecidas. Eu acho tão legal que essa mesma palavra fanerosa, ela aparece também lá em 1 João 3:10, para diferenciar os filhos de Deus e os filhos do maligno. Porque João é bem preto no branco, irmãos. Não tem negócio de meio termo com ele, não. Veja só como é que ele vai usar essa palavra manifesto, né? A mesma palavra que aparece aqui em Gálatas. Ele vai dizer, 1 João, capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer um que não pratica a justiça e não ama seu próximo, não é de Deus. Enquanto a manifestação dos filhos de Deus, que nos caracteriza como filhos de Deus, é praticar a justiça de Deus através do evangelho e amar o próximo, os filhos do diabo é fazer as obras da carne. Vocês estão entendendo, irmão? Isso é obras da carne. Isso é uma coisa terrível que nos caracteriza como filhos do diabo e que às vezes remete que nós não temos filiação nenhuma com Deus. Por isso, irmãos, quando a gente confronta a igreja com esse tipo de exortação, é para a gente cair sim na real. Pedir perdão a Deus, clamar a Deus, por favor, Deus, me salve, este miserável homem que eu sou. E eu quero deixar bem claro, irmãos, acerca dos nossos pecados, né?
Flaviano, eu tô uma vida clandestina, eu tenho praticado algum tipo de pecado, a igreja não sabe, a minha família não sabe, pessoas próximas a mim não sabem, eu escondo. Mas eu quero dizer uma coisa bem clara, irmãos. Deus vê nossos pecados. O estadista holandês Abraham Kuyper, ele diz assim, ó: na terra nós podemos fingir se esconder de Deus, puxar as cortinas, trancar a... Os irmãos entenderam a frase? Vou repetir. Na terra podemos fingir se esconder de Deus, puxar as cortinas, trancar a porta, mas o dia do julgamento vai explodir a nossa privacidade. Como diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 13. A tradução que eu vou usar aqui é da Nova Versão Transformadora. Lá diz assim, ó: nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e a Ele que prestarem contas. Irmãos, esse momento que Deus chama a gente, que está cometendo as obras da carne, Ele diz assim, ó: meu filho, o que você está fazendo? Pare. Você poderia estar agora em um canto que é propício para o pecado. Você pare. Eu estou vendo. Eu estou te dando uma oportunidade mesmo de você nunca mais viver nessa vida de hipocrisia, de clandestinidade, de fingimento. Eu conversei com um amigo meu, né? Amigo não, um conhecido, que vivia essa vida. Isso é terrível, Flaviano. Fingir uma coisa que você não é. Enganar os outros, enganar a esposa, é terrível. Por isso, irmãos, às vezes quando Deus toca o nosso coração, enquanto a gente ainda está escondendo todo mundo, é para dizer assim, ó: eu estou vendo. E eu peço que você se arrependa. E mude exatamente o que você está dizendo. Mas, Flaviano, é tão difícil abrir mão dessas coisas, irmãos. A fé vive sempre dilemas de escolhas difíceis. Assim como Abraão escolheu sacrificar Isaac, e foi um lema difícil, sacrificar seu filho amado, nós também somos chamados a sacrificar, irmãos, essas obras da carne. E nós amamos tanto, cultivamos e trabalhamos em prol delas. Deus está pedindo isso, irmãos. Pare com o que você está fazendo e construindo uma vida toda marcada pelo pecado. Isso são as obras da carne, irmãos. Amém? E eu fiz essa pequena introdução do que é obras da carne. E o tema que eu vou ensinar hoje mesmo é imoralidade sexual. E vai lá dizer logo de cara: as obras da carne são imoralidade sexual, dependendo da sua tradução, é prostituição. É prostituição e imoralidade sexual mesmo. Fornicação também. Pois bem, né? É da palavra grega chamada porneia. Porneia. Deriva até aquela palavra pornografia, pornográfico. Agora você sabe de onde vem essa palavra. O que ela quer dizer, Flaviano, né? Toda relação sexual ilícita, condenável pela palavra de Deus, tudo aquilo que é pervertido, mal. Geralmente o grego ele pega essa gama de todo tipo de modalidade sexual. Tá entendendo? Tudo aquilo que é condenado por Deus, ele abarca essa única palavra, ó, caracteriza isso. Tipo gêneros de pornografia, tem vários tipos de gêneros. Existe algum gênero que a Bíblia não condena? Não, ali todos são condenados porque não é expressado na forma de matrimônio. Ali são todos perversões da sexualidade que deveria ser usufruída de maneira responsável, né, prazerosa e que glorifica a Deus. Essa palavrinha no grego, ela tem um radical que ela significa assim, ó, como se fosse vender, uma forma de rendição. É como se eu abrisse mão, eu doasse alguma coisa para receber algo em troca. Eu estou me rendendo, me entregando totalmente. Nossa, que palavra difícil, né? Hoje em dia é mais difícil consumir aliás, é mais fácil consumir pornografia, coisas imorais. Quando alguém queria comprar alguma coisa, a pessoa se deslocava lá para Fortaleza para comprar alguma coisa que era vergonhoso comprar aqui. A pessoa tinha até um certo tipo de pudor. Tá entendendo? Aí, o que é que acontece? A palavra aqui, né, indica geralmente isso, ó. A pessoa
se entrega, investe, vai para longe, mas ela quer gratificação. Ela quer uma gratificação. E diferente dos outros pecados sexuais, né, que vai ser tratado nas próximas aulas, né? Primeira é fornicação, né, imoralidade sexual, que é porneia. Segundo é a cartácia, que significa impureza. E o último é a selgueia, que é lascívia. A fornicação, ela pode ser escondida. A pessoa ainda tem um certo pudor, tá entendendo? Se esconder, ainda tem vergonha de olhos que possam o julgar. A impureza, que a cartácia é como se fosse um tronco podre, a pessoa esconde na mente aquela sua imoralidade sexual. Enquanto a selgueia seria aquela pessoa lascívia, vive em um estado de imoralidade sexual, se chocar, pronto, chocou e não me importo se eu vou escandalizar. Nesse caso desse pecado aqui, muita gente ainda até se retém, se retrai para não, né, ser visto como imoral. E muitas vezes é a questão do religioso, que ainda consome pornografia, mantém uma vida imoral. O jovem que vive em fornicação, cometendo relações sexuais fora do casamento. Mas é um pecado a ser combatido. Eu quero trazer para vocês 2 comentários, né, de um comentarista chamado William Barclay. Veja só o que é que ele vai falar sobre fornicação. Tem-se dito com verdade que a única virtude completamente nova que o cristianismo ofereceu ao mundo foi a castidade, a pureza. O cristianismo veio ao mundo em que a imoralidade sexual não só perdoava, mas também que se considerava como normal e essencial à atividade ordinária da vida. Irmãos, Deus nos deu uma oportunidade de castidade, santidade. Lá em Mateus 19 diz que há pessoas que se fizeram eunucos pelo reino de Deus. E talvez nesse exato momento, jovem, Deus tenha chamado você para viver uma vida de eunuco. Aquele que se mutilou para não ter relações sexuais. Lógico, no sentido figurado. Que preferiu viver casto para viver a glória de Deus do que ser encontrado como um imoral que vai ser lançado num lago de fogo e enxofre. Mas Deus lhe deu uma oportunidade de viver uma nova vida. De viver um momento de castidade e depois ser abençoado com o dom da sexualidade no casamento. Há outro também que fala sobre a questão da fornicação, da imoralidade sexual. O John Dee, que foi um pastor anterior ao Charles Spurgeon na igreja batista que ele assumiu. Olha que comentário abençoado que ele faz. Fornicação, que apesar de não ser considerado pecado por muitos gentios, ou ser um pecado muito pequeno, permanece aqui entre as obras da carne, que são manifestas e devem ser evitadas. É pecado de impureza cometido pelas pessoas solteiras. Você está entendendo, irmão? Está entendendo, irmãos? Nossa, esse pecado aqui, irmãos, ele significa que eu tomo pecado contra Deus, contra o mandamento de Deus. Não adulterarás. Não cobiçarás a mulher do próximo. Está entendendo? Toda vez que a gente comete esse tipo de pecado, irmãos, a gente tem ofendido a lei de Deus, a santidade de Deus. Por isso que é tão gravíssimo. Há consequências de eu viver nessa vida caracterizada pela imoralidade sexual? Há consequências na minha vida? Há. E há características devastadoras. Terríveis mesmo. Na Bíblia, essa palavra vai ocorrer umas 25 vezes no Novo Testamento. Essa palavra porneia. Só que a palavra de forma porneia mesmo, escritinha desse jeito, vai aparecer umas 8 vezes na Bíblia. Eu quero trazer algumas ocorrências dessa palavrinha aqui, para a gente ver como é que ela está situada no texto, a que ela está trazendo de forma prática para a nossa vida, que a gente possa refletir. Lá em Mateus 19, 9, veja a primeira consequência que a imoralidade sexual pode trazer. Todas as versões que eu vou trazer agora, tá, é da tradução NVT, Nova Versão Transformadora. Eu recomendo uma ótima Bíblia de produção brasileira, viu? Uma ótima tradução. Veja só o que aqui vai dizer lá. A primeira consequência se eu me comprometer com este pecado, com essa obra da carne. Mateus 19, 9. Eu lhes digo o seguinte: quem se divorciar de sua esposa,
o que só poderá fazer em caso de imoralidade, e se casar com outra, cometerá adultério. Eu não vou falar acerca de recasamento, divórcio. Eu estou dizendo que por causa da imoralidade sexual, Jesus está falando aqui que o matrimônio ele pode ser decepado, dissolvido, acabado, findado por causa da imoralidade sexual. Irmão, imagine só, você casado, um adultério, você vivendo essa prática, você homem, você mulher, a destruição familiar, as dores, decepções que serão marcadas durante todo esse processo. Você está entendendo? É terrível. Tem gente que nunca se recupera. E fica destruído, fica marcado. Olha só, irmãos. Você está pensando em cometer um adultério, sua família está em jogo. Principalmente se você for pai de menina, sua filha vai lhe odiar pro resto da vida. As mulheres não perdoam. Elas nunca perdoam. Porque você magoou a mãe delas. Ou vice-versa. Sempre traz vergonha, sempre traz dor. Outro caso aqui, dessa palavrinha vai aparecer lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de 1 ao 2. Veja só outra consequência aqui. Comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio. Imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vós que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir de sua comunhão o homem que cometeu tamanha façanha. Veja só, irmãos. Olha só esse episódio aqui. Há um jovem que tem relações sexuais com a própria madrasta, a mulher do pai. E a igreja de Corinto estava tolerando. Estava achando normal. Nós vamos perdoar, né? Qualquer pessoa cai, né? Acontece nas melhores famílias. Irmão, se a gente tolera isso, a gente vai tolerar coisas piores. Tem um pastor muito conhecido aí na mídia social, casado pela terceira vez, né? Divorciado, recasado, divorciado. Aí traiu a terceira esposa, sendo pastor. Sabe o que a igreja dele fez? Né? De fazer o que é para ser feito, destituí-lo do ofício, porque ele não está mais em competência de administrar a casa de Deus. O perdoou. Você está entendendo, irmãos? Quando a gente tolera esse tipo de pecado na nossa igreja, a gente vai tolerar qualquer tipo de coisa. Por isso que a gente faz celebrações, hoje em dia, a igreja que faz celebrações de casamento homoafetivo. Você está entendendo? Preferem agradar os homens do que agradar a Deus. E vai dizer, somos tolerantes. Vocês têm que se orgulhar de quê? Isso é vergonhoso. Nem o mínimo conseguem ser fiéis a Deus no tocante às coisas santas. Em 1 Coríntios 6,13, veja a outra consequência. Veja só o que é feito. Os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor. E o relacionamento que o Senhor tem para conosco inclui nosso corpo. Irmãos, né? O nosso corpo é um templo do Espírito Santo. É a casa de Deus, onde o Deus Todo-Poderoso habita, derrama suas consolações, nos sela com o bendito selo, e no dia do resgate Ele nos levará para junto de Cristo. De vez da gente se tornar um templo santo, nós somos instrumentos de quê? Da imoralidade. E Deus não quer isso. Eu quero mostrar para vocês ficar bem claro, ó, como isso, a gente deixa de ser instrumento de Deus para ser instrumento de Satanás. Nós deveríamos ser, né, pessoas que conduzem as pessoas ao Jesus Cristo. A salvação, convida para a igreja, para aquela pessoa ter uma transformação de vida. Aí o jovenzinho se encanta, a jovenzinha,
Aí faz um namoro missionário. Cara, nem crente. Aí namora, depois o que acontece? Depois cai em pecado, pecados terríveis. Ou você vai tentar ganhar a pessoa para Jesus Cristo, vai aconselhar e acaba se relacionando amorosamente. Uma pessoa que você deveria aconselhar e levar a Cristo. E chega nos finalmente. Deus, irmãos, Deus ficará furioso. Com tamanha negligência, com tamanho abandono num corpo que é para ser o templo de Deus, mas virou instrumento de Satanás. Nós devemos, irmãos, pavimentar a estrada da salvação. Não construir, irmãos, uma ponte que leva pecadores ao lago de fogo. Isso não convém aos santos. Amém? Em 1 Coríntios 6,16 vai dizer assim: e vocês não sabem que um só homem se une a uma prostituta, e se ele se torna um só corpo com ela? Pois as escrituras dizem, os dois se tornam um só. Eu estou lhe dizendo, se você usar seu corpo do Espírito Santo, que é para se unir a Deus e a sua esposa de forma legal, seu marido, se você se unir a uma prostituta, uma pessoa que lhe ajuda a pecar, a fornicar, a adulterar, a cometer lá atos horríveis, você vai se tornar um só com ela. Sua história vai estar marcada negativamente. Essa expressão é muito parecida com casamento, não é? Torna-se uma só carne. Não é verdade? Quando o homem se casa, aqui está dizendo que quando você se une, se apega a uma prostituta, se torna um só corpo. É porque, irmão, é um negócio tão forte, tão violento, que você mescla a sua história, a sua vida. Vai passar anos, você vai sentir o perfume da pessoa quando você andar. Toda vez que você vai lembrar, às vezes, de alguma coisa, você lembra daquela interação que você teve. Vai ficar marcado, irmãos. Imagine você tendo várias e várias pessoas que você teve esse tipo de interação, tipo de relacionamento profundo e erótico. A sua vida espiritual vai ficar totalmente bagunçada, irmãos. Só Deus para restaurar a paz de espírito e a tranquilidade para você dormir à noite e dizer assim, agora eu sou uma nova criatura. Isso será terrível, irmão. Por isso, poupem-se a si mesmos de viver uma vida louca, apaixonada, caracterizada por orgias e imoralidades sexuais. Outro caso aqui, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 21, vai dizer: sim, temo que ao visitá-lo outras vezes, Deus me humilhe diante de vocês. E eu vim a me entristecer, porque muitos de vocês não abandonaram os pecados que cometiam no passado, e nem se arrependeram de sua impureza, sua imoralidade sexual e seus anseios por prazeres sensuais. O apóstolo Paulo ia para Corinto, e ele sabia que se estivesse daquele jeito, há uma necessidade da vida da gente ser confrontada por disciplina. Devemos ser exortados. E às vezes um assunto, irmão, até ser tratado na Assembleia da Igreja. É chato, é ruim. Você ser exposto à sua história, mas... Tá entendendo, irmãos? A vergonha que é. E ser disciplinado, irmãos, por Senhor. Se for disciplinado para ser restaurado, ótimo. Há casos que às vezes tem que até ter expulsão. Imagina, irmão, você sair da comunhão de Cristo. Deixar de lidar com pessoas acolhedoras, a bendita palavra de Deus. Isso, irmãos, deve ser sempre tratado mesmo com, você precisa arrepender, você precisa abandonar. Não é com a batida nas costas. Você está em pecado, irmãos. Não queira alguém que seja um ouvido complacente para você contar as suas aventuras e não ser confrontado, irmãos. E é disso que Satanás gosta. Que a gente se gabe dos nossos feitos, sem nenhuma exortação, sem nenhum confronto, porque é assim que vamos rumar para a cidade da destruição. Enquanto nós, irmãos, que somos os benditos de Deus, aqueles que se arrependem disso, nós vamos nos orgulhar. Obrigado, Deus, por ter mandado alguém trazer uma palavra, um evangelista, um pastor, uma palavra abençoada, para me tirar da minha loucura. A Bíblia sempre trata de pessoas que entraram em estado de adultério, de imoralidade sexual, como pessoas loucas, pessoas que estão fora de si.
Como um jovem que vai, né, como um touro que vai no caminho do matadouro, ele vai ser abatido. Assim também a vida daquele que vive uma vida totalmente caracterizada pelo pecado de imoralidade sexual. E eu vou lhe dizer uma coisa, irmãos. Nós temos, como pode dizer, é assina, por tabela, tem que acontecer. Que se nós vivemos uma vida assim, nós devemos viver uma vida frustrada. Porque essa não é a vontade de Deus pra gente. Por isso que lá em Romanos Deus vai dizer, que diz que aos homens que trocaram a glória de Deus por quadrúpedes, começaram a cometer idolatria, começaram a falsificar sua sexualidade, até as mulheres falsificaram sua sexualidade. Diz que Deus vai os entregar às suas paixões infames. Viver alucinadamente, irmão, pelo nosso coração, nossa paixão, isso é uma manifestação de juízo divino sobre a nossa vida. Ó. É um castigo, é um castigo. Agora, se você tem um marido, tem uma esposa, você é fiel, a sua namorada, você é fiel, você vive uma vida de bênção, porque Deus está ali privando de você viver uma vida desgraçada dessa. Você está entendendo? Glória a Deus. Não pode ser a melhor pessoa do mundo, mas glória a Deus que você não é um imoral. Porque Deus lhe poupou, irmão, de viver uma vida entregue ao próprio coração e vivendo paixões infames. E essa palavra entregue, irmão, no grego é no sentido, ó, eu fui entregue para receber uma condenação, fui entregue à autoridade para ser penalizado. Viver pelo coração, pelo nosso, é terrível. Mas viver um coração segundo a vontade de Deus é maravilhoso. E sempre vai nos alegrar, encher de esperança, porque Ele tem nos transformado o seu coração. O nosso coração e o meu. Mais um episódio aqui. Como a gente leu Gálatas, né, 5:19, vai dizer que as obras da carne são, né? Aí vai dizer imoralidade sexual. Acho focado que no versículo 21 vai dizer que tais pessoas que tais coisas praticam não herdarão as coisas de Deus. Irmãos, se a gente viver assim, o nosso ingresso ao reino de Deus vai ser barrado. Vai ser barrado. Veja que consequência negativa. É melhor a gente abdicar hoje disso, como diria o Cristo no seu sentido figurado, tirar um olho, amputar um braço, e entrar pelo menos manco no reino dos céus, do que a gente, irmãos, entrar com o corpo inteiro, vigoroso, cheio de saúde e abandonado da presença de Deus. Eles, irmãos, temam pela vossa castidade, pela vossa santidade. Mais uma outra consequência aqui. Em Apocalipse 19:2 vai dizer assim: seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele castigou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua imoralidade e vingou o assassinato de seus servos. Deus está falando aqui de uma prostituta, né, é o simbolismo de pessoas que adulteravam espiritualmente, pode ser também. Aí vai dizer o quê? Que Deus vai julgar, né, com vingança e terror os que se apegam a essa prostituta escatológica e se prostituem com ela. Deus julgará com grande terror e grande poder. Eu quero ver o que a irmã Patrícia está falando aqui. Boa noite, pastor. A pessoa está comentando imoralidade sexual. Se continuar morando junto depois da conversão, ela deve continuar orando para que o Senhor converta o outro para que eles se casem? Boa pergunta, né? O ideal é que se casem mesmo. O ideal é que se casem, né? Aquela pessoa às vezes não quer, mas ore, né? Ore. Porque a gente pensa que viver junto é uma vida casada. Não. O casamento na Bíblia é assim, ó. Tem que ter, né, o ato oficial, né? Você tem que demonstrar para a comunidade, sua liderança religiosa, né? A sua família que você vive um vínculo legal com a pessoa. Tem que ter, né, o percurso sexual, a interação mesmo. E você tem que sair da casa da mãe e do pai. Você tem que viver uma vida de independência. Por isso, assim, eu peço que a irmã, se tiver, ou alguém conhecido, viva essa situação, regularize-se na presença de Deus. Porque isso é bom, irmãos. Né? Deus sempre há uma bênção especial para aqueles que se casam. Sim, Armando, também prostituição em relação à idolatria.
Porque há também a questão da... É uma forma de prostituição, né? É uma forma de adultério espiritual, abandonar Deus, né? O Deus único e verdadeiro, e adorar a deuses falsos. Amém? Oi, Aline Matos. Mas não seria uma questão doutrinária, casamento não é ritual? Casamento, irmãos, eu acredito que mesmo assim, né, eu digo, pelo menos fizer legal no cartório, né, perante Deus, sempre teve na relação normal na Bíblia o reconhecimento oficial. E assim, é conveniente para a igreja, de forma para mostrar para a família, para a forma da comunidade, que haja uma celebração na igreja. Isso é bom, isso é agradável, é uma conveniência ótima. Amém? Pois bem, eu quero mostrar para vocês, antes que acabe aqui, né, prevenção contra a imoralidade sexual. Eu quero mostrar aplicações na vida de vocês. Eu falo, eu quero evitar isso da minha vida, eu quero fugir disso. Eu não quero ser escravo desse tipo de pecado, dessa obra da carne na minha vida. Amém? A primeira recomendação que eu vou deixar para vocês é evite ocasiões, certas ocasiões. A primeira é de ociosidade. Você vive uma vida de ociosa. O rei Davi, em 2 Samuel, capítulo 11, vai dizer que ele deveria sair, né, junto com os seus guerreiros na sua campanha militar. Ele deveria estar junto com no campo de batalha, mas ele preferiu ficar em casa. E foi nessa de forma em casa, relaxada, ociosa, que ele viu a Batseba tomando banho nua e que despertou o desejo no coração dele de pecar com ela. Realmente a ociosidade, irmão, sempre nos traz, como pode dizer, oportunidades realmente de pecar. Você pode ter 10 DVDs evangélicos em casa para você assistir na sua casa, músicas boas, mas se você tiver um DVD pornô escondido na sua casa, quando você tiver salvo, você não vai assistir os DVDs evangélicos, você assistir o DVD pornô. Porque sempre a ociosidade, irmão, pende para pecados. Por isso que a gente tem que fazer alguma coisa, ocupar a nossa mente. A mente vazia é a oficina do diabo. Por isso, irmãos, fuja da ociosidade. Faça coisa, trabalhe. Sirva a Deus, vive para a glória de Deus, se movimente. Nunca fique só. Fique na presença de Deus e fique com irmãos que lhe edificam. Evite má companhias, né? Também, irmão. O civil vale, irmão. Por incrível que pareça. Depois, se eu falar do civil e do religioso, vai dar um outro debate, né? Eu posso falar em outro momento, mas o civil também vale, né? A gente vai para a igreja, recebe as bênçãos, né? Mas de forma oficial, né? A gente sempre faz as coisas boas. Pois bem, a outra coisa, evite má companhias. Em Provérbios 7:25 vai dizer assim, ó: não deixe que o seu coração se desvie para ela, não se perca em seus caminhos. Aqui se refere à advertência contra as mulheres imorais, aqui que o provérbio vai dizer. Então quer dizer, se eu estiver perto de pessoas imorais, eu vou pecar, vai. As más conversações corrompem os bons costumes. Eu me lembro quando estudava no ensino médio, a influência que eu recebi era tão pesada que dificilmente eu conseguia me manter um jovem, né? Um jovem trabalhando, um jovem fazendo as coisas certas. Porque a influência, as más companhias nos ajudam a pender sempre para o mal. Por isso, irmãos, se você quer uma companhia, busque uma boa amizade, né? Principalmente gente com Cristo. A segunda recomendação para você fugir, né, desse pecado é: faça uma aliança com seus olhos, né? Lá em Jó, capítulo 31, versículo 1, Jó vai falar assim, ó, que ele fez uma aliança com vossos olhos para não fixar os olhos em uma donzela. Irmãos, fazer uma aliança, eu faço um pacto com Deus. Deus, eu vou evitar ao máximo de olhar coisas que me levam a pecar psicologicamente. Você sabe uma maneira que hoje muita gente peca psicologicamente com os olhos? É quando você segue mulheres vulgares no Instagram. Homens vulgares. Homens que expõem o corpo. Direto naquela praia de biquínis, micro biquínis. Irmão, evite. Tire, desative as coisas, deixe de seguir. Mas deixe seus olhos puros diante de Deus. Evite ao máximo, né? Amém?
O outro, né? Cuidado com os teus pensamentos. O pastor João Eduardo está dizendo, se vier para Deus, né? Deus é Senhor de tudo e usa as leis humanas como manifestação da sua graça comum. Amém. Muita gente pensa que, né? Eu não era evangélico, nesse caso é só no civil, né? O pessoal pensa que não vale. Vale sim, perante Deus. Amém. Obrigado, viu, pastor? Show de bola. Pois bem, a terceira recomendação que eu quero dar aqui, ó. Cuidado com os seus pensamentos. Malaquias 2,16 vai dizer assim, ó. Pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorcia-se de sua esposa e é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem seu coração, não sejam infiéis. Cuidado com seus pensamentos. Tipo assim, no meu íntimo eu estou cogitando separar do meu cônjuge para viver aquela vida com aquela mulher jovem, com aquele rapaz jovem. Se você fizer isso, se abandonar um servo de Deus para cogitar viver uma paixão alucinadamente, Deus não tem prazer sobre isso. Trocar uma pessoa como se troca de roupa. É lógico que eu estou falando aqui quando não é algo justificável na lei de Deus, mas é algo apenas por mera conveniência sexual, mera conveniência de prazeres. Diz que Deus odeia quando alguém divorcia, abandona a mulher da sua mocidade, a mulher que conheceu, cresceu junto com você, e você abandona a troco de nada. Por isso, irmãos, vamos velar pelos nossos cônjuges, pelo nosso casamento, pela nossa relação. 4. Fique com Deus. Ande com Deus. Faça-se um morado nas coisas de Deus. No Provérbios 22:14 vai dizer assim, que a conversa da mulher imoral é cova profunda. Quem provoca a ira do Senhor cairá nela. A conversa da mulher imoral, que está falando aqui, é interessante. Você conversa com uma pessoa e vai começar a flertar. Nayandra está falando aqui. Fala mais sobre a pergunta da irmã Patrícia, que eu não vi, viu, irmão? Né? 1 Coríntios 7:13. Depois, eu posso responder depois, no final? Aí eu respondo, tá ok? De 1 Coríntios 7:13. Deixa eu ver se eu entendi. A última coisa é: deleite-se na palavra de Deus. Seja abundante em oração e na meditação. Irmão, toda vez que você está próximo de Deus, você se fortalece. Mas quando você negligencia os meios da graça, né, para lhe fortalecer, alimentar a sua alma, você vai ficar fraco. Da mesma maneira como você deixa de se alimentar, né, você vai ficando fraco, você deixa de se hidratar, aí você fica desidratado, compromete algumas funções de seus órgãos internos. Aí o que é que acontece? Você pode ir até o óbito, né? A mesma coisa espiritualmente acontece com você. Negligencia a comunhão de Deus, a sua igreja, a oração, os devocionais, meditação da palavra, comunhão, exortação, disciplina. Então, irmãos, amém? Sobre 1 Coríntios 17, para encerrar aqui, geralmente ali trata de um assunto que, se uma mulher estiver casada com um pagão, se é casada, nunca se separe, né? Eu recomendo, né? Se for possível manter. Diz que ela poderá viver em paz se por acaso o pagão achar que ela for, né? Ela confessou Cristo como Senhor, não acha mais conveniente abandonar ela. Diz que ela pode viver em paz. Mas se a pessoa não tem nenhum vínculo oficial, nem de cartório, nem na igreja, então eu acredito que essa pessoa tem que regularizar o seu relacionamento com o Senhor, né? Porque você mostra que aquilo ali, o casamento é algo sagrado, é algo merecedor de solenidade. Amém? Só isso? Crente até o cão é, mano. Né? Na verdade, né? Ele crê e estremece, né? Mas ele não se arrepende. Né? Alguém quer fazer uma perguntinha final para encerrar aqui? A gente vai fazer uma oração. Eu espero que tenha respondido. Respondeu? Carolina Benevides, a irmã Patrícia. Nayandra, entendido, né? Graças a Deus, Nayandra. Irmãos,
né? Essas são as recomendações que eu faço para a igreja, né? Fuja da imoralidade sexual, se apegue a Deus. Se você tiver de viver um momento de castidade, um momento de celibatário momentâneo jovem, viva. Pena que no meio evangélico vê a questão do celibato com maus olhos. Mas Deus deu esse dom a alguns, de viver uma vida digna, uma vida casta, né, sem se comprometer. Ou pode ser momentâneo, até se casar. O jovem vai se mantendo casto diante de Deus até o dia do matrimônio, e de lá pode usufruir toda a sua sexualidade de forma responsável, de forma que Deus se agrada e que Deus ama e abençoa. Amém? A irmã Nilza Menezes, amei sua palavra. Obrigado, irmã. Né? Matusalino, só digo uma coisa, né? Obrigado, pastor. Viu? Hoje ficamos passados. A galera foi falar só depois de 40 minutos de aula. Muito bem. Aula punk, né? Obrigado, Aline, viu? Eu queria fazer uma oração final, né, para encerrar aqui, deixar um forte abraço, né, para todos os irmãos que prestigiaram a palavra de Deus. Obrigado, Glesson, né? Um abraço para minha esposa que está me acompanhando aqui do meu lado, né? Ela está com 6 semanas de grávida, né? Próxima semana estaremos vendo o coraçãozinho do bebê batendo, né? Tô cheio de alegria. Obrigado. Obrigado, Carolina, viu? Fábio Barbosa, obrigado, viu? Posso fazer uma oração por você, para Deus abençoar, né? A nós todos. Amém? Senhor, meu Deus, eu quero que o Senhor abençoe essa igreja que se dispôs a ouvir a palavra de Deus, a exortação, a querer mudar seus caminhos, se permitiu ser confrontado, impactado com a palavra, porque eles não querem mais viver de forma errada, querem viver de forma santa, casta, pura, porque é assim que Deus exige de nós. Porque a imoralidade não pode ser nomeada entre os santos. Nós não queremos jamais viver uma vida caracterizada pelo pecado, mas uma vida caracterizada pela santidade. O compromisso contigo. Eu sei, Deus, que a gente tem que andar devagar, mas é melhor andar manco do que andar fora do caminho. Por isso nos ajuda, Deus, quando estivermos mancos, estivermos caídos, nos leve em teus braços. Mas nós não queremos mais sair do Evangelho, jamais sair do caminho estreito que é Cristo. Por isso abençoa essa igreja que se dispôs a ser exortada, a ser consolada pela palavra de Deus, e que eles mudem, Pai, para que não percam o seu galardão no céu, porque é isso que o Senhor quer, Pai, vê-los todos, Pai, vigilantes, realmente se preservando, sendo santo, porque Tu és santo, e o Senhor ama aqueles que Te buscam em santidade. Por isso, meu Deus, eu Te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, um forte abraço, obrigado, viu, Fábio Monteiro. Um forte abraço, irmãos. Forte abraço de coração, viu? Boa noite, tchau.